Seja bem-vindo ao nosso Study Group do Clube D. Espero que vocês se divirtam e possam compartilhar e viver um momento incrível aqui com a gente. A nossa ideia aqui não é criar novas filosofias, nem defender nenhuma ideia especificamente. Queremos que vocês compartilhem o máximo de informações possíveis para juntos gerarmos um conteúdo que seja útil para o nosso dia a dia. Então vamos lá? Vamos começar? Então prepare-se. Bem-vindo ao Clube D. Eu me chamo Marcos Lavoisieri. Sou reabilitador de formação. Faço prótese, faço implante, faço cirurgia. E hoje eu estou aqui especificamente para mediar um assunto muito interessante. O tema é desoclusão. O que ela é? Bom, para definir desoclusão, nós precisamos um pouco compreender ou relembrar alguns elementos fundamentais dentro do aparelho estomatognático. Realmente, cada vez mais temos observado que quanto melhor entendermos como cada parte desse aparelho funciona, melhor conseguiremos ter definições de diagnóstico e definições principalmente de resultados. Mas quando a gente fala de oclusão como palavra de definição, oclusão significa fechar. Então, se a gente vai desfechar ou abrir, a gente dá um nome, não o nosso grupo, mas o nome é isso, é desocluir. A palavra desoclusão arremete muito a movimento, ou seja, para haver desoclusão precisa haver movimento. Quando a gente fala em movimento, para haver um movimento dentro do nosso corpo, precisamos de uma articulação, precisamos de músculos e precisamos, no caso da boca, de dentes para direcionar esses movimentos. Tendo isso como pano de fundo, eu acho que vale a pena relembrar alguns aspectos mais importantes dentro desse aparelho de cada elemento. Vamos lá comigo? Vamos começar por uma área anatômica que eu gosto muito de estudar. Músculos. Vamos falar sobre músculos? Quando a gente pensa em músculos dentro do aparelho estomatognático, a gente tem três grandes músculos. Temos o masseter, ou masseter, o temporal e os pterigoideus. Muito bem. Aqui não é minha intenção, de forma alguma, dar aula de anatomia especificamente. A minha ideia aqui é compartilhar com vocês um conceito mais dinâmico sobre essas coisas. Por exemplo, masseter. Existe masseter interno, masseter externo, mas o que é o masseter? Qual é a principal função do masseter? Se eu pudesse dizer uma palavra que definisse masseter, qual seria a palavra mais adequada para ele? Para mim, o masseter tem uma palavra muito especial, que é força. O masseter, ele parece um trator. Esses tratores de mineradora, robusto, compacto, mas da mesma forma muito eficiente. Se pudesse definir o masseter com uma palavra, a palavra seria força. O masseter é um músculo curto, largo, extremamente compacto e principalmente muito eficiente. O masseter, ele tem a função de fechar a boca. Um músculo que a gente poderia definir como força dentro do sistema. É o músculo mais forte que nós temos dentro do aparelho estomatognático. Outro músculo importante que vai ser muito comentado durante todo o Clube D é o temporal. O músculo temporal, ele já tem uma característica totalmente diferente do masseter. O masseter, enquanto o masseter é quadrado, retangular, áreas bem próximas, inserção, origem, tem quase o mesmo tamanho, o temporal já é diferente. E se eu pudesse definir o temporal em uma palavra, para mim o temporal seria, a palavra ideal para ele seria equilíbrio.
Obviamente que ele ajuda a levantar a mandíbula, mas ele é um músculo diferente. Ele lembra um paraquedas em pleno voo. Por quê? Porque ele é faceado, ele começa aqui perto da órbita e termina aqui atrás do aparelho auditivo, e esse sistema de faceamento ele tem uma especificidade incrível para controle, porque ele é muito largo, mas ele se une tudo em um ponto único no processo cronológico da mandíbula. Talvez por conta dessa anatomia, dessa engenharia que o músculo temporal tem, a palavra mais adequada que eu vejo, e tem uns artigos que vai estar passando aqui algumas referências, tá? Que define o temporal é equilíbrio. O temporal é um músculo do equilíbrio. Quando a gente tem alguma alteração no equilíbrio do sistema, um dos primeiros músculos a sentir é o temporal. Outro grupo de músculo muito importante são os pterigoideus, tanto medial quanto lateral. Muito bem, os pterigoideus, eles têm uma coisa muito incrível. Eles são responsáveis pelos movimentos laterais e protrusivos da mandíbula. Mas se eu pudesse definir o pterigoideu, medial e lateral em uma palavra, eu diria que eles parecem com rédeas. Isso mesmo, rédeas. Sabe, rédeas de uma charrete ou então de um corrida de cavalos, onde pequenos músculos, que é o pterigoideu lateral, por exemplo, é um músculo extremamente pequeno, extremamente delicado, mas que tem uma função muito importante. É esse músculo que vai fazer com que os movimentos laterais desoclusivos e protrusivos aconteçam. Mas espera aí, poxa, os movimentos laterais, um músculo pequeno e de certa forma frágil, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Mas voltamos aqui. Os pterigoideus, eles têm a função de movimentar a mandíbula para frente e para os lados. E a palavra que eu gosto de dizer são rédeas. A mandíbula e a maxila estão conectados através de uma articulação chamada articulação temporomandibular. Essa articulação ela é muito detalhada, ela é muito cheia de detalhes extremamente importantes que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas a questão é que essa articulação ela funciona a partir do momento que existe movimento na mandíbula. Então, uma musculatura gera movimento na mandíbula. Esse movimento da mandíbula é guiado pelos dentes, sejam naturais, sejam artificiais, ou inclusive seja através da ausência dos dentes. E esses movimentos, como dentes naturais, artificiais ou ausência, influenciam como a articulação é exigida para realizar o movimento. Então, quando a gente tem o movimento funcionando de uma forma equilibrada e de certa forma até correta, nós temos o que a gente chama de equilíbrio desoclusal, ou seja, os movimentos dos dentes estão funcionando de uma forma com que os músculos agrupados para realizar aquele específico movimento estão equilibrados. Com isso, gera também um conforto articular. Bom, eu só queria lembrar para vocês que estão aí online, queria agradecer, poxa, muita gente está entrando, muita gente participando, poxa, muito obrigado. Nós estamos aqui com uma equipe coletando todas as informações que vocês estão compartilhando através das redes sociais, através do WhatsApp. Então, só queria dizer que eu vou manter aqui o raciocínio e não vou parar, mas a gente está coletando as informações. Depois do intervalo, nós vamos estar aqui com vocês, trocando ideias sobre os assuntos. Tá bem? Então, vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala dos movimentos, a gente fala dos movimentos oclusivos e fala do equilíbrio. Agora, você já era parado para pensar, por exemplo, as funções dos dentes? Porque a gente falou das funções do músculo de uma forma bem simples. Vamos falar da função dos dentes de uma forma bem simples também? Assim, a gente sabe muito bem que os nossos dentes posteriores, os pré-molares e os molares, servem para triturar os alimentos.
através das cúspides e através dos sulcos, esses alimentos entram no meio desse processo todo e são triturados para melhorar e transformar a digestão num processo bem mais adequado, né? Ajudar o estômago e o intestino a fazer o papel deles. Agora, os dentes anteriores, a gente sempre teve a impressão de que, por exemplo, qual é a função real do canino? O canino, por exemplo, ele, diferente dos felinos, diferente até dos mamíferos que possuem caninos, os nossos caninos não foram feitos para poder dilacerar e capturar a presa, como é, por exemplo, nos felinos ou nos tigres, os leões, né? A gente tem observado que o canino tem uma função muito mais importante dentro da nossa evolução como ser humano do que simplesmente dilacerar um alimento. Os nossos caninos, eles têm a função de proteger o sistema. É isso mesmo. Se eu pudesse dar uma palavra para o canino, seria proteção. Porque quando a gente tem estudos comprovando que os dentes posteriores sofrem muito com a sobrecarga lateral, ou seja, se a gente tem uma força incidindo sobre esses dentes posteriores e essa força for axial, ok, nós temos dentes para 100 anos, como está comprovado. Dentes duram muito. Os dentes posteriores, quando sofrem forças axiais e ideais, eles têm uma tendência à sobrevida muito grande. Agora, quando a gente tem falha nesse sistema de proteção, os molares podem durar muito menos, né? Como esse caso dessa paciente. Observem bem esses molares. Olha só, já não tem mais cúspides. Como o molar de uma moça, uma garota de 25 anos, 24 anos, quando tirou essas fotos, como uma garota de 24 anos não tem mais cúspides nos seus molares? Provavelmente o sistema de proteção está falhando. E essa proteção da guia canina, tanto a guia canina quanto a guia anterior, os incisivos também têm uma função de proteção. Os incisivos, claro, têm a função de cortar os alimentos, com certeza. Ele tem essa função principal, é muito mais fácil utilizado. Mas ela tem uma função secundária, que não é tão secundária assim, que é de proteção do sistema também. Tanto os caninos como os incisivos centrais, eles têm essa função de proteção do sistema. E esse assunto é um assunto estudado desde 1934. Nós temos vários artigos que vou estar passando aqui, explicando a importância dessas guias funcionais, chamadas de guias anteriores, né, tanto para frente quanto para os lados. Essas guias, esses dentes têm uma função muito mais importante de proteção do sistema do que qualquer uma outra. Por conta disso, vamos entender como que eles são protetores. E de onde está essa relação? Qual a verdadeira compreensão de que a guia canina, por exemplo, ou a guia lateral, que a gente prefere chamar de guia lateral, porque ela pode ser exercida essa função por um premolar, caso haja uma ortodontia, por exemplo, mas voltamos aqui. O que uma guia lateral, por que a guia lateral tem uma influência tão grande ou não? O que a guia lateral faz no sistema para que ele fique mais suave? Vamos entender? Muito bem. As guias laterais têm uma função incrível. Lembra que eu falei dos músculos lá atrás? O pteroideu lateral é um músculo extremamente delicado. Mas por que ele é delicado? Porque quando há equilíbrio, quando os dentes caninos fazem as suas funções de lateralidade de forma equilibrada e principalmente adequada, existem estudos de eletromiografia muito sérios, feitos por um grupo do Japão, como vocês estão vendo aqui os artigos passando. Grupo do Japão, vários artigos, a gente tem vários artigos, mas tem uns clássicos desde 1954, se não me falha a memória. Esses dentistas, esses pesquisadores, já observavam que quando você tem uma atividade muscular específica para a lateralidade, você tem resultados eletromiográficos diferentes. Porque teve uma época onde eu cheguei a escutar que guia
uma disfunção, uma desoclusão em grupo seria melhor do que uma desoclusão em canino, porque você teria uma distribuição das forças entre os dentes. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Porque os estudos de eletromiografia, desde aquela época, inclusive novos, com equipamentos mais modernos, feitos agora, em 2017, 2016, eles têm comprovado, através de eletromiografias, que, prestem atenção, quando uma mandíbula faz um movimento de lateralidade, e essa lateralidade é feita só em cima da guia lateral, não toca mais nenhum dente, nem do mesmo lado, nem contralateral, todos os músculos do sistema ficam em repouso. O pteroideu medial é o único que se movimenta. Porque a força que ele precisa fazer para levar a mandíbula para o lado, tocando só no canino, é uma força extremamente adequada para o tamanho dele. Agora, se nesse caminho algum outro dente, como por exemplo um pré-molar, toca, novos músculos são agrupados, porque o pteroideu lateral ele não tem estrutura física, força para fazer que o movimento aconteça sozinho. E nessa hora ele agrupa outros músculos que deveriam estar repousando, como por exemplo o masseter. Então quando a mandíbula vai para o lado e toca só no canino, a gente tem um X de força. Mas quando você tem esse mesmo movimento, e esse movimento acontece, por exemplo, com um toque adicional, ou num grupo de pré-molares, ou num grupo de molares, essa força ela é intensificada vezes 10, vezes 15, tem estudos que mostram que é uma força extremamente maior. Por quê? Porque não é o pteroideu medial que está fazendo mais força, ele não consegue fazer mais força o pteroideu lateral. O que acontece é que o masseter é agrupado, o temporal é agrupado, e algumas vezes até o masseter contralateral é agrupado para fazer o mesmo movimento, o que leva a uma fadiga muscular, agrupamentos desnecessários e principalmente um excesso de forças pontuais dentro dos dentes posteriores. Pascal Magni e diversos outros autores têm cada vez mais mostrado, através tanto de elementos finitos como em relatos de caso, estudos laboratoriais, que quanto mais você conseguir eliminar forças laterais nos dentes posteriores, melhor o resultado. Agora você imagina, além de ter uma força lateral nos dentes posteriores, você tem uma força lateral potencializada pela musculatura que não está propícia a fazer esse movimento. Então, quando a gente gera esse tipo de assunto, a gente começa a entender a verdadeira importância das guias funcionais dentro do sistema de desoclusão. Aos poucos vai clareando, pelo menos para mim clareou, aonde está o problema. Porque atualmente, eu acho que vocês podem ter observado que cada vez mais os nossos pacientes têm tido poucos problemas biológicos puramente. Tipo assim, antigamente as pessoas não tinham acesso ao dentista, não tinham acesso à escovação, não tinham acesso a essas técnicas de higiene, e elas tinham um problema de alimentação, uma alimentação carregada em açúcares, que levava a uma destruição dos dentes através da cárie e as consequências adversas relacionadas a isso. Atualmente, os pacientes, mesmo os mais simples, já têm acesso à escovação, água fluoretada, acesso a um dentista, mesmo que em situações um pouco mais simples, mas eles têm acesso e tem diminuído os pacientes que têm problema de origem biológica puramente. Quando você começa a entender que existe um sistema de proteção, que são as guias anteriores, guia lateral e guia anterior, e que os dentes posteriores, quanto menos forças laterais receberem, mais longevidade eles vão ter, a gente começa a entender o seguinte, que um paciente que chega no seu consultório atualmente uma fratura de uma cúspide e ele estava comendo uma banana,
você pensa, ele não estava comendo banana, mas ele estava comendo a banana. O problema é que antes de comer a banana, esse movimento não funcional ou não adequado, ele acontece. E quando ele acontece, um movimento inadequado de desequilíbrio, você gera um problema mecânico no dente. Isso mesmo, uma nova odontologia, que não é nova, porque desde 1930, 29, os caras dos Estados Unidos já estudavam isso, mas vamos considerar uma moderna odontologia, nós temos que observar que os nossos pacientes, verdadeiramente, eles estão tendo problemas de origem mecânica. Ou seja, um paciente que chega com uma classe 1 ou uma classe 2 no 16, classe 2 no 16, mesial, poxa, que bactéria é essa que vai só no 16? Por que uma bactéria escolheu o 16 e não escolheu 15 às vezes? Por que às vezes o 16 tem uma bolsa periodontal e o 15 e o 17 não tem? Que bactéria é essa que gosta de estragar só um dente? E aquela recessão gengival num pré-molar, que é só no pré-molar? Como que a escovação pode ser causadora de uma recessão gengival se você tem recessão só em um dente? Obviamente que existem recessões causadas por excesso de escovação, por atrição, inclusive por abrasão. Mas normalmente o que a gente tem observado é que os pacientes estão chegando no consultório cada vez mais com problemas relacionados com o desequilíbrio na desoclusão e gerando problemas biológicos, ou seja, a origem é mecânica, mas a consequência é biológica. E se a gente não observar bem essa consequência, a gente trata só o problema, o ponto do iceberg. Aí você coloca o material restaurador, ele quebra. Aí você coloca um implante, periimplantite. Você coloca um material restaurador, ele quebra, ele falha. E a falha está onde? No operador? Sim, claro que existe falha no operador. O operador também pode falhar, nós podemos falhar. Mas o que a gente tem observado é que a falha está no diagnóstico, em entender aonde está o problema. A nossa função aqui hoje, e eu estou vendo pelas perguntas que estão acontecendo aí, eu acho que as pessoas estão entendendo, é gerar uma discussão. Qual é a sua experiência com esse tipo de assunto? Como que você consegue entender que a desoclusão influencia seu dia a dia? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Aqui a ideia é o pessoal da DTM, o pessoal da pério, da orto, do implante, da prótese, sabe, odontologia digital, odontologia estética. Vamos pensar juntos. Será que os nossos problemas não estão com uma origem específica? Claro que eu não estou querendo ser generalista. É óbvio que tem pacientes que têm problemas artropáticos, doenças da articulação que não tem nada a ver com dente. É óbvio que vamos ter um paciente que tem um problema sistêmico e tem doença periodontal causada por uma falha no sistema de proteção do organismo dele, um autoimune. Obviamente que nós temos pacientes que não escovam os dentes e por isso tem cáries, e por isso que tem classe 1 ou uma doença periodontal, pacientes que têm uma maior facilidade de acúmulo de tártaro. É claro, eu não estou tirando aí o paciente como também um fator causal. Nós dentistas, os pacientes. Mas eu estou falando de quando você está num nível que você procura fazer o melhor. Quando o paciente está num nível que ele procura fazer o melhor e mesmo assim existe o problema. É nessa hora que a desoclusão entra, para tirar a dúvida. Com certeza, se um paciente tem um problema sistêmico ou um problema de marginização, esses vão ser potencializados por problema na desoclusão. Pode ter certeza. O paciente tem problemas sistêmicos, problemas fora do aparelho estomatognático especificamente, mas ele é potencializado com o problema ali do desoclusivo. Até problema de DTM, problema de dor orofaciais, tudo está relacionado. E é essa discussão que eu quero ter com você. Vocês todos que estão participando, eu quero isso. Me conte o que vocês veem no seu dia a dia. O que vocês observam
que isso tem acontecido. Os artigos, vários artigos, estão colaborando com a objetividade das origens mecânicas. Mas eu quero saber de você. Qual é a sua experiência? O que você tem observado dentro do seu dia a dia? Eu tenho um caso, por exemplo, como esse aqui. Um paciente que tem uma guia canina muito linda. Mas onde está o problema dele então? Mas observe uma coisa. Se a gente tem um paciente, por exemplo, que toca só no molar, numa lateralidade, existe um efeito que é o efeito pé de cabra. Existem efeitos que são efeitos rachis. Cada tipo de alteração mecânica que esses movimentos vão ter consequências diferentes e sinais e sintomas diferentes. Muitas vezes nós temos sinais como esses e sinais como esses outros, e esses sinais passam desapercebidos na maioria dos pacientes, na maioria dos nossos diagnósticos. Será que esses sinais não significam alguma coisa? Por mais que não doa, muitas das vezes os problemas mecânicos eles não doem especificamente. Vão doer depois, quando fratura, quando você tem uma cárie que atinge o endo, quando você tem um paciente que tem que fazer endo no molar sem nenhuma cárie. Como isso tem aumentado? Ao pólipo pulpar. Sim, mas por que gera esse pólipo pulpar? Será que não é uma vibração por conta desse tipo de movimentos laterais no molar, onde o sistema de proteção das guias não está funcionando? Então, essa é a nossa discussão de hoje. É isso que eu quero de vocês. Eu quero muito poder ver o que vocês vão dizer pra gente. E aí, entender isso. Qual é a sua experiência com a desoclusão? Você já ouviu falar da desoclusão nesse formato? Ou não? Você discorda do que a gente está falando? Lembra, aqui é uma discussão. Se você discorda de alguma coisa que eu estou dizendo, eu vou adorar saber o que é. E nós vamos mostrar para todo mundo o que é o seu comentário. Agora, opa, nossa, muita gente entrando, gente. Ó, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. A gente já está quase no fim da primeira etapa. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês estão chegando, a gente está falando sobre a origem da desoclusão, a importância das guias funcionais, sabe? Você entender que essas guias elas influenciam nos dentes e elas influenciam na musculatura, que influencia na articulação. É isso mesmo. Uma coisa interligada com a outra, e dependendo de quanto for a intensidade da alteração em cada elemento, mais ou menos problemas em cada elemento. Se o problema está no dente, problema dentário. Se a articulação, também sofre na articulação. Bom, então voltando aqui. Então você que chegou agora, seja bem-vindo, né? E participe, dê sua opinião e vamos lá. Nosso objetivo é entender o que é desoclusão. E a desoclusão, como ela influencia no nosso dia a dia. Quando movimentamos os dentes, quando uma musculatura movimenta o dente para o lado e toca só no molar posterior, por exemplo, a gente tem um efeito muito, muito danoso para a musculatura, principalmente para aqueles molares lá. Você imagina um paciente, vocês já observaram que pacientes com mordida aberta anterior, no geral, praticamente tem todos os dentes tratados posteriores, seja com uma restauração, seja com um canal, uma prótese fixa. Pacientes com falhas no sistema de proteção perdem os dentes mais cedo. Isso está comprovado na literatura e você pode observar no seu dia a dia clínico. Pega um paciente que tem mordida aberta a partir de amanhã e observe o raio-x dele. Desafia você observar se os dentes posteriores já estão em algum nível de tratamento já. Então, essa é a importância, né? Já falando um pouco um gancho de ortodontia que tem tudo a ver com a desoclusão, por exemplo, vocês já observaram que alguns pacientes têm recidiva, outros pacientes não têm recidiva? Será que a desoclusão não tem a ver com isso? Olha, muitos desses temas vão estar sendo discutidos nos próximos assuntos. Observe, entre no nosso calendário de programa, e observem que a cada programa não está direcionando assuntos específicos. Por exemplo, o próximo programa, não perca, é um programa muito bacana sobre lesões cervicais não cariogênicas. Nós vamos estar
um arsenal muito grande, participação especial de profissionais extremamente qualificados, vocês vão observar isso também. E também nós vamos estar falando sobre ortodontia, mas a ortodontia também tem um relacionamento muito direto com o que a gente está falando de estabilidade. Quanto mais estável tiver o sistema, dentes, músculo e articulação, maior a sobrevida e o prognóstico do tratamento realizado. Então, gente, essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que a gente tem oferecido nesse primeiro momento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para poder a gente mudar aqui o estúdio, organizar as coisas, separar as perguntas. São só 3 minutos. Não sai daí, tome uma água, mas volte logo para participar, para ouvir os questionamentos e principalmente para você mandar seus questionamentos. Lembra, você pode mandar seus questionamentos pelo Facebook, que a gente está transmitindo ao vivo. Dessa vez é do Facebook, depois nós vamos mudar, tá? Então, por favor, fique conectado aí no seu perfil, querido, né? Que a gente vai estar mandando os links para cada programa. Então, pode mandar um comentário no Facebook, você pode mandar um comentário pelo aplicativo, você pode mandar uma dúvida pelo Twitter, você pode mandar uma questão por videochamada, você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp, o número está aqui na tela, você pode mandar esse número, um número exclusivo do Studs Group, então você pode usar, pode mandar seu comentário, nós vamos separar alguns comentários, nós temos só meia hora, né, para depois a gente poder finalizar o programa de hoje, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu estou muito feliz para o primeiro programa nosso do Clube D nesse formato. A gente já tem feito Studs Group sobre isso desde 2014, mas especificamente nesse formato aberto para o público do Brasil inteiro. E o legal que eu estou observando aqui, gente, tem gente do norte do país, gente do centro-oeste, do Distrito Federal, do nordeste, do sul, cara, gente do Brasil todo. Temos representantes do Brasil todo, eu fico muito feliz. São 16 estados representados aqui ao vivo, então participem. Eu vou estar aqui aguardando, vamos dar esse pequeno intervalo, escutem, por favor, escutem as orientações sobre como vai funcionar, né, as regras, para que a gente não tenha nenhum problema. E aí, a gente tem agora um intervalo de 3 minutos, eu vejo vocês daqui a pouco, não saia daí. Desoclusão. O que é essa desoclusão e como ela influencia no seu dia a dia? Eu quero saber, nós vamos compartilhar aqui com todo mundo. Muito obrigado para vocês que ficaram até agora. E para quem chegou agora, olhei aí o que o pessoal está comentando. E a gente se vê daqui 3 minutos. Um abraço.